Fala, queridos, graça, paz e prosperidade, salvação da parte de Cristo sejam com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus, a mais um dia nós estarmos aqui na presença do Senhor, glorificando ao nosso Deus e sabendo que Deus vai operar. Deus tem operado, Deus tem manifestado e vai continuar, porque aonde Jesus está, queridos, ali há movimento, ali a salvação, ali a cura, ali a libertação, ali há o extraordinário do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, você que está entrando, já deixa aí a sua curtida, seu like, seja generoso aí, coloca o seu dedinho aí no sininho, compartilha com alguém que Deus trouxer ao teu espírito, me ajuda a evangelizar, a fazer o ID do Senhor, porque certamente essa palavra vai abençoar a vida de pessoas aqui. Por isso já curta e compartilha aí em nome do Senhor Jesus Cristo, porque certamente Deus vai te recompensar. Nós estamos aqui em mais um dia. Nós estamos dando continuação à palavra do dia anterior. Você que deixa aqui um feedback, um testemunho, diga aqui o que Deus fez na sua vida, o que Deus falou, o que Deus, Ele manifestou, o que Ele despertou em você. Eu creio que foi uma palavra eu estou sem palavras para falar dessa palavra de ontem. Então você aqui pode me dar um feedback aqui do que Deus tem feito. E você que não assistiu, assista a palavra de ontem, que certamente o Senhor, Ele vai operar e vai te abençoar. O tema da mensagem de ontem foi o que Deus... O Deus que te escolheu é o mesmo Deus que vai te sustentar. Corre lá e não perca, em nome de Jesus Cristo. Eu quero iniciar com uma breve oração e quero dar continuidade nessa palavra. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, querido amado Espírito Santo. Que o Senhor seja, Senhor, o árrimo. Seja, Senhor, a coluna, Pai, nossa. Seja o árrimo da nossa sorte, Pai. Seja, Pai, aquele que nos sustenta, que nos mantém de pé. Pai, cobre a nossa vida com teu sangue, Pai. Cobre a nossa casa, a nossa família. Cobre tudo que está ligado a nós, Pai. Em nome de Jesus, eu já declaro que a mão do Senhor, Pai, não porque eu mando no Senhor, não, Pai, porque o Senhor é poderoso, o Senhor honra a fé, eu tenho falado. O Senhor honra a fé e a fé honra ao Senhor. Deus honra a fé e a fé honra a Deus. Por isso eu quero te honrar e já quero começar declarando, Pai, que haverá milagres, haverá despertamento, haverá, Senhor, sinais, prodígios, maravilhas. O próprio ambiente profético, o ambiente da tua glória já começa curando pessoas aqui. Em nome de Jesus, já oro declarando: pessoas que estão enfermas, receba a tua cura, receba o teu milagre, toma posse e já agradeça ao Senhor, glorifique o nome dele, porque eu já vejo Deus operando milagres aqui, em nome de Jesus, porque ele honra a fé, ele manifesta aonde tem um ambiente de fé. Por isso gere dentro do teu coração que Deus vai operar. Diga palavras, declare palavras sobre a minha vida, minha casa e minha família, abençoando e declarando: usa ele, abençoa a minha vida, para que Deus me use para abençoar a tua vida. Diga a ele, fale: Espírito Santo, usa o teu servo, usa o teu vaso, usa, Pai, esse homem aí para me abençoar, em nome de Jesus, porque certamente você vai ver a mão do Senhor movimentando as águas. Pai, eu quero abençoar cada irmão, cada irmã e declarar, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra eles, as portas do inferno não prevalecerão contra eles. O Senhor está me dando uma direção aqui para orar. Toda a oportunidade que foi fechada, toda a oportunidade que foi manipulada pelas trevas, toda interferência maligna
maligna, satânica, diabólica está rompida, está quebrada. Todo o cerco de Satanás contra a tua vida, o Senhor me mostrou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pessoas que estão aqui, que vão ser tocadas pelo toque de Deus, cerco de Satanás está sendo removido da tua vida. Portas que foram fechadas, que o inimigo fechou, eu declaro abertas. Eu declaro abertas porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre. Por isso os demônios estão sendo subjugados pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, eu declaro, em nome de Jesus, desfeito todos os planos e projetos do maligno contra a tua vida. E essas portas vão se abrir. Essas portas vão se abrir. Eu declaro uma aceleração, um destravar, um desatar, e declaro a mão do Senhor, e você verá a mão de Deus operando. Eu creio que você receberá uma nova oportunidade, ligações. Vá lá, bata mais uma vez, que Deus vai operar. Essa ação foi maligna, mas já foi quebrada pelo poder e pelo nome de Jesus. Você crê? Se você crê, dê um glória a Deus, um aleluia, e em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, amém. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando agora, nós cremos que Deus ele vai tocar a sua vida e vai te abençoar. Como eu disse, nós vamos continuar essa palavra. É a continuação de ontem. Nós estávamos falando e discorrendo aqui. Foi muito bom, foi uma unção tão poderosa, tão tremenda que Deus preparou nessa palavra. Você que não estava, já vá lá no meu canal e assista a palavra de ontem, porque Deus vai te abençoar. Nós vamos continuar ela. E eu disse que eu continuaria com algo que muitas vezes é colocado diante das nossas vidas, da minha vida, da sua vida, principalmente para aqueles que estão andando aliançado em Deus, pessoas que estão tendo uma caminhada com Jesus, sabe? São lançadas essas coisas tentam nos tirar do propósito, de um alinhamento profético em Deus, tentam nos tirar do caminho em Deus. E se eu pudesse falar, esse quinto ponto que estamos continuando é o perigo dos atalhos. O perigo que eu e você temos de colocarmos atalhos no nosso caminho, dar um jeitinho, sabe aquele jeitinho brasileiro, aquele jeitinho que muitas vezes eles tentam nos tentar, ele tenta nos dar uma balançada, mas eu creio que Deus ele vai despertar você para coisas que estão, sabe, ao teu entorno, que estão no mundo espiritual, te cirandando, te cercando. O Senhor vai abrir os teus olhos. O perigo dos atalhos, queridos. Eu quero ler uma passagem que está em Gênesis, capítulo 16, do verso 1 ao 3, que diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Preste atenção. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai, e assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Note, queridos, que nós temos que tomar muito cuidado quando nós manipulamos ou cedemos a manipulações ou até mesmo a tentações de querer dar jeito em Deus, de querer muitas vezes dar um jeitinho brasileiro. Aqui com Abraão e com Sara não foi diferente. Eles tinham uma promessa que Deus daria um filho a eles, um filho que nasceria do ventre de Sara, mas ela não, eu entendo que eles não esperaram. Eles quiseram dar um jeitinho, como eu disse, brasileiro. E Sara tenta ajudar Deus dando a Agar a Abraão. Muitas vezes nós fazemos isso, muitas vezes eu e você, Deus promete, ou Deus ordena algo, ou Deus dirige-nos a algo, nós queremos. Você vai precisar assistir o vídeo anterior para fazer
esse contexto ele fazer sentido na tua vida. E nós queremos falar, não, Senhor, mas eu acredito, sabe, Jesus, Espírito Santo, eu acho que da minha maneira aqui, eu acho que do meu jeito vai sair melhor. Acaso será que Deus não sabe o que é melhor para mim, para você, para minha vida e para a tua vida? Será que Deus, ele erra, ele falha, ele muda? A Bíblia é clara, diz que nele não há sombra e nem variação. Nele não há dúvida, queridos. Nele não há erro. Ele não muda. Ele é imutável. Deus não tem como, ele não oscila, ele é augusto, ele é soberano, ele é autossuficiente. É para você entender que nós somos assim, nós temos essa natureza caída, essa natureza muitas vezes corrompida, mas Deus não, ele é Deus. Eu quero despertar a tua consciência. Nós não podemos dar jeitinho, assim como Sara tentou ajudar, dando Agar a Abraão, nós damos. O que será que nós tentamos fazer em Deus para dar um jeitinho nele? Muitas vezes eu creio que Deus está falando com pessoas aqui. Muitas vezes você está querendo fazer algo que tem que deixar Deus fazer do jeito dele. Talvez você esteja querendo pegar o braço do Senhor e torcer para um lado, para o outro. Eu não sei por que Deus está falando isso, mas ele está falando para mim e para você. Não coloque o teu braço, não coloque a tua força, não coloque as suas mãos, deixa eu conduzir. Quem é o Senhor nosso, queridos? É Ele, nós não somos Senhor dele, Ele é o nosso Senhor. Nós precisamos obedecer, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo e acertar, sabe? Com Deus não tem esse, vamos fazer mais ou menos assim, as coisas dele é com ordem e com decência. Quando queremos acelerar o processo, queridos, escute isso, podemos gerar Ismael, foi o que aconteceu aqui. Podemos gerar o filho que não é da promessa. Nós geramos Ismael e não o filho da promessa. Aí o que acontece? Eu e você, nós saímos muitas vezes frustrados, saímos desamparados, saímos muitas vezes chateados, desfalecidos, porque nós tentamos, sabe, de uma maneira ou de outra falar, Senhor, eu sei que aqui é melhor, sabe, eu sei que dessa forma é melhor. Às vezes Deus manda a gente fazer algo, manda a gente ir em algum lugar, manda a gente dar um abraço, seja lá o que for, e a gente fala, não, mas eu vou fazer dessa forma. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples. Você está no povo de Deus, está na igreja ou está em qualquer lugar com família, e Deus fala, filho, filha, vai lá e dá um abraço lá naquela pessoa, seja um familiar seu, seja um irmão na fé, seja alguém da sua casa, não sei, e você fica, mas o que eu vou falar? O que eu tenho? Eu vou lá só dar um abraço? Será que não tem nada para mim dizer? Mas Deus falou, só vai lá e obedeça, que quando você vai no caminho, obedeça, como a gente falou na mensagem anterior, quando você coloca a tua fé, Deus honra a fé, você coloca o teu pé, Deus abre a estrada, você vai chegando perto da pessoa e muitas vezes Deus vai revelando a vida dela. E Deus vai muitas vezes fazer isso comigo e com você para provar o meu e o teu coração, para ver se nós estamos realmente confiados nele, confiados em quem ele é, confiados na palavra que ele liberou. Quando queremos acelerar as coisas, dá ruim, queridos. Quando queremos, sabe, muitas vezes colocar a força do nosso braço, vai dar ruim, porque ele sabe o que é melhor para mim, para você. E eu quero liberar uma palavra, uma aplicação profética, como nós temos liberado aqui. Você vai entender já o porquê dessas aplicações proféticas no mundo espiritual. Ela cria um movimento do Espírito, ao qual muitas vezes você, aos olhos naturais, não vê, mas espiritualmente está acontecendo, espiritualmente está sendo movimentado, espiritualmente o Senhor está, sabe, que saindo da tua boca, aqui você está profetizando, filho do homem, profetiza, e Deus, ele vai operar. E eu quero liberar, pare de querer dar um jeitinho, queridos, pare de querer dar um jeitinho para Deus. O que ele prometeu, ele mesmo vai cumprir e será perfeito. Eu vou repetir, pare de
querer dar um jeitinho para Deus. O que ele prometeu, ele mesmo vai cumprir, será perfeito. Note, a Sara, Abraão, eles colocaram a Sara, ela incentivou Abraão. Abraão também, como sacerdote, ele concebeu aquilo. Ele poderia não ter feito isso. O que gerou? Gerou um filho que não era da promessa. Depois, se você ler, teve Ismael zombava, sabe? Teve uma situação que trouxe um desconforto, que trouxe, sabe, desgaste. Quando nós fazemos isso, o que acontece? As coisas não saem perfeitas como o dono da promessa mandou, como o Espírito Santo ordenou. Então, nós precisamos ter cuidado com esse tipo, sabe, de jeitinho que nós possamos e muitas vezes queremos dar, torcer, sabe? Torcer o braço de Deus como se Deus, ele não soubesse o que está fazendo. É forte, queridos, é forte. Eu quero falar aqui do sexta chave, sexto princípio, sexto decreto espiritual. O arrependimento que restaura. O arrependimento que restaura. Em Gênesis 16:9 diz assim: o anjo do Senhor disse: torna-te para a tua senhora e humilha-te. Então disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Sabe, queridos, às vezes, para que nós sejamos restaurados, assim como aconteceu aqui, que teve uma quebra de um vínculo aqui espiritual, teve uma desobediência, teve o dedo do homem, o dedo de Abraão, o dedo de Sara aqui, não era para ter cometido aquilo. Às vezes nós fazemos isso. E para ser restaurado, muitas vezes uma alegria dentro do meu e do teu coração, para ser restaurado muitas vezes algo dentro de nós que nós não entendemos o que está acontecendo. Às vezes é um ato de desobediência meu e teu, às vezes é sair de um curso, de um propósito, de uma direção. Creio que o Senhor está falando aqui, porque nós só vamos ser plenos, queridos, quando nós obedecemos totalmente, não é parcial, é totalmente o Senhor. E aqui está dizendo, às vezes para sermos, queridos, às vezes para sermos restaurados, precisamos voltar ao ponto do quê? Da obediência. Nós só vamos ser restaurados ao ponto da obediência. O próprio Senhor disse em Deuteronômio 28, a palavra é recheada de mensagens. Deus não mudou, ele continua o mesmo. As promessas não mudaram, mas também as condicionais de Deus, as condições de Deus também não mudou. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus e hoje me obedecerdes, obedecer os meus mandamentos, os meus estatutos, Deus está falando para um povo ali em Deuteronômio 28, está falando para mim e para você. Nós temos que obedecer, e ali descreve uma série de coisas que você será bendito na cidade, bendito o fruto do teu ventre, bendito os teus celeiros, os teus lagares, sabe? Tudo vai ser próspero, tudo vai ser encaixado, a alegria volta, sabe? Quando nós estamos em obediência a Deus, tudo acontece de forma sincronizada e completa. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí por essa palavra, por esse entendimento, por essa revelação que o Senhor está trazendo aqui. Eu quero declarar e já liberar um decreto, uma aplicação profética, um decreto profético sobre a tua vida. Não fique triste, não fique cabisbaixo, não ache que você está desamparado, que Deus se esqueceu de você. Não fique, eu libero sobre a tua vida, você não perdeu, escute isso, você não perdeu a promessa, você não perdeu a promessa, só saiu da rota. Volta, se humilha assim, como Deus falou para ela aqui voltar e se humilhar, para sua senhora, para Agar se humilhar. Você está entendendo? Volta aonde você saiu, ou seja, você não perdeu a promessa, você só saiu da rota. Volta, se humilha e se entrega de novo.
se entrega de novo. Deus ainda está contigo. Aí você pergunta para mim, mas para mim, pastor, querido, não tem mais jeito. Para mim, eu já pequei, eu já falhei, eu já errei, eu tenho errado, eu tenho falhado muito. Ah, Deus disse, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face. E o que ele fala que ele vai fazer? Quando a gente se humilha, a gente ora, sabe, se converte dos maus caminhos, busca a face dele, ele diz que ele perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Em Provérbios 28, capítulo 28, versículo 13, diz: aquele que encobre a sua transgressão não prospera, mas aquele que a confessa e abandona, deixa, aquele que larga, alcança misericórdia. Deus tem misericórdia para a tua vida, Deus tem misericórdia para a tua casa. Ele é o mesmo Deus, o Deus que é fiel e justo para te perdoar e para te purificar de toda injustiça. 1 João 9, Deus não mente, queridos. Ele tem perdão para a tua vida, Ele tem perdão para a tua casa. Deus ainda está contigo. Eu creio que o Senhor está falando com pessoas aqui. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu quero repetir, Deus ainda está contigo. Se entrega, se renda aquilo que Ele tem para a tua vida, porque certamente Ele vai colocar o plumo, Ele vai colocar a régua dele, Ele vai colocar os caminhos. Ele é quem endireita os caminhos tortuosos, é Ele quem endireita os caminhos que estão tortos. Ele está endireitando os teus caminhos, Ele está falando contigo. Se você precisa fazer algo, voltar atrás, se arrepender, arrependa-te, que Ele tem perdão para você. Se você precisa perdoar alguém, vá lá e perdoe essa pessoa. Se você precisa se reconectar, ou ir até um lugar, ou ir até, seja lá quem for, seja uma pessoa muito querida que você teve um desentendimento, vá lá e reconcilia, porque Deus vai restaurar essa relação, vai restaurar o que foi perdido, os elos que foram quebrados. Você crê? Aleluia, louvado seja Deus. E eu quero ir finalizando aqui, queridos, com um princípio, como nós temos falado aqui, como uma liberação profética, uma chave profética, um decreto profético aqui sobre a tua vida. Escute isso, e eu finalizo aqui, estou finalizando já a palavra. Para você entender, você que está chegando agora, você assista o vídeo de ontem, que está ligando com essa palavra, porque certamente Deus quer te abençoar, e liga as duas palavras, você vai ver que o sentido que faz, é uma palavra para você ministrar numa igreja, num culto, que tem mais tempo, sabe? A honra que atrai a presença. Eu vou repetir, a honra que atrai a presença. Em Gênesis 18, do versículo 1 ao 5, queridos, Abraão convida o Senhor. Ali diz que tinha 3 anjos. Tinha 3 anjos ali. Na verdade ali, eu vou ler o começo dessa passagem para você entender. Em Gênesis 18, diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda. No calor do dia, levantou os seus olhos e olhou, eis que 3 homens em pé junto a ele. 3 homens estavam ali. Escute isso. E vendo, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se em terra e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Eu vou parar aqui, querido, depois você lê até o versículo 5. Tinham 3 homens lá. Um desses homens era o Cristo. Era Jesus ali, que apareceu para ele. Observa o que Abraão fez. Depois você vai ler, vai discorrer esse capítulo. Escute isso. Abraão convida o Senhor, convida Deus para entrar, porque um desses homens era o próprio Deus, era o próprio Jesus que apareceu ali. É interessante que ele chama ele para entrar e o serve com toda excelência. Você imagine, eu vou te fazer uma pergunta. Você imagine se Jesus, ele para na porta da tua casa, como que você trataria ele?
Se ele viesse assim, sabe, manifestado dessa forma, como é que você trataria ele? É uma pergunta que eu te faço. Como que você honraria ele? Como que você respeitaria essa presença de Jesus? Você já parou para pensar? Eu creio que a tua mente agora deve estar divagueando, pensando várias coisas. Eu faria isso, eu faria aquilo, porque eu também estou. Eu faria aquilo outro. E queridos, e é assim mesmo, mas Abraão serviu com excelência. Abraão honrou a presença de Deus ali, e isso atraiu um milagre. Sabe qual foi o milagre? Ele honrou Cristo vivo ali, e ali foi liberado uma palavra profética, foi liberado um decreto de Deus que Sara geraria um filho. Você já conhece a história, ela riu, estava por detrás da porta, mas não é aqui o tema, o teor, o veio dessa mensagem. Ela deu risada e não acreditou, enfim, você conhece a história. Mas Abraão honrou a presença de Deus. Será que eu e você nós temos honrado, respeitado o Espírito Santo nos momentos que ele, sabe, ele aparece para nós, ele vem nos visitar? Queridos, isso atraiu o milagre desse filho, isso vai atrair, eu já quero profetizar, quando você e eu honrarmos a presença de Deus, Deus vai operar milagre, Deus vai trazer o que estava perdido, Deus vai tocar naquele filho que está duro de coração, ou aquele filho que é bom de coração, mas está amarrado pelas trevas. Quando você e eu honrarmos a presença de Deus, ele vai manifestar milagres, ele vai trazer um avivamento sobre nós, e através de nós ele vai agir nos filhos. Eu creio que Deus está falando para pessoas aqui que estão preocupadas com filhos, e Deus está falando me honre, sabe, respeite a minha presença, respeite as minhas ordens, respeite a minha voz, respeite o que eu tenho mandado você fazer, porque eu vou começar a operar e tocar nos teus filhos através de um avivamento pessoal que eu quero liberar na tua vida. Quando vem esse avivamento, queridos, a presença do Espírito, ela toca, ela constrange, ela cura, ela restaura, ela liberta, ela tem salvação. Eu estou profetizando sobre a tua vida, a vida dos seus, em nome do Senhor Jesus, e quero liberar outro decreto profético. Quando você honra a visita, escute isso, você que está anotando, anote, porque é chaves poderosas espiritual. Como eu disse, você nunca ouviu essa mensagem, você não vai ouvir, porque o Senhor me deu essa mensagem no ano de 2023. Quando você honra a visita de Deus com tudo o que tem, com todo o seu ser, com todos os seus bens, com toda a tua vida, com cada célula, cada átomo, quer comais, quer bebais, façais tudo isso para quê? Para a glória de Deus. Quando você honra a visita de Deus com tudo que você tem, ele libera aquilo que você achava que era impossível. Ele libera aquilo que você acha que é impossível. Está recebendo o que o Senhor está entregando aqui? Vai recebendo, queridos. Deixa aqui nos seus comentários. Fala: Senhor, eu quero respeitar o Senhor, Espírito Santo. Eu quero te amar, eu quero te obedecer. Diga aí, eu estou dizendo aqui: Senhor, me perdoa das vezes, Pai, que eu falhei em obedecer. Me perdoe das vezes que a minha resposta tardia, a minha obediência foi tardia, e isso gerou uma desobediência. Diga ao Espírito Santo com as suas palavras, não precisa ser palavras bonitas, diga a ele: Senhor, me perdoa quando era para mim falar e eu não falei, me perdoa quando o Senhor falou para mim não falar e eu acabei falando, me perdoa, Senhor, das vezes que eu omiti, das vezes que eu não fiz, das vezes que eu, deixei a carne me vencer, porque certamente, queridos, você vai ver que aquilo que era impossível para você será possível para o Senhor, porque você está honrando a presença, você está sendo sincero na presença, você está sendo, verdadeiro, porque Ele conhece, Ele sonda, Ele sabe as nossas motivações e intenções. Queridos, então eu quero determinar sobre a tua vida. Você vai honrar a visita do Espírito, você vai amar Ele sobre todas as coisas, e
tudo que Deus tem, Ele vai liberar para a tua vida e milagres vão acontecer em nome do Senhor Jesus. E eu já quero declarar, tudo que está parado na tua vida, que se destrave, tudo que está atado, que se desate, que eu quero declarar uma liberação dos céus, eu quero declarar um aceleramento sobre a tua vida, eu quero declarar salvação, eu quero declarar provisão, eu quero declarar o estender dos recursos, o estender de estacas, eu quero declarar uma nova história sobre a tua vida, eu quero declarar um tempo de vitória, eu quero declarar que toda escassez não tem mais poder contra a tua vida, todo opróbrio não tem mais poder contra a tua vida, porque você está honrando ao Cristo vivo, a presença do Espírito Santo, e Ele vai operar. Aonde tem escassez, eu declaro abundância, eu declaro em extremo essa abundância em nome de Jesus Cristo. E quero concluir aqui e decretar outra liberação. Quero concluir aqui com uma liberação, uma conclusão, uma liberação profética. Em Gênesis 15:15, a Bíblia diz lá assim: gozarás de uma velhice abençoada e morrerá em paz. Escute isso, queridos. A jornada de quem obedece a Deus, note que Deus falou até a forma que Abraão, ele revelou a forma que o servo morreria, porque eu e você um dia nós vamos expirar dessa terra, se Deus não voltar antes e não arrebatar a igreja dele. Eu gostaria muito de não passar pela dor da morte, mas só Deus sabe. Sabe, ele revelou a Abraão como que Abraão morreria, farto de dias, gozará de uma boa velhice, abençoada e em paz, e morrerá em paz. Sabe, a jornada de quem obedece, eu quero declarar isso sobre a tua vida, isso é fato, isso é bíblico, isso está pautado na palavra de Deus e não tem como mudar. O homem pode falar o que for, não tem como mudar. A jornada de quem obedece é cheia de desafios, sim, é cheio de desafios, mas termina com promessa, com a presença dele e com paz. Queridos, eu quero declarar sobre a tua vida que a paz de Cristo está entrando na tua vida. Tudo aquilo que tem te perturbado, Deus está colocando um ponto aí, está colocando em nome de Jesus um findar nisso aí que você está passando. Você que tem clamado, me socorre, Deus. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Receba a paz de Cristo aí, em nome de Jesus. A aliança com Deus que te sustenta, querido. É a aliança com Deus que te mantém de pé. É ela que vai te levar ao rumo da promessa. Em Gênesis 15:18 diz: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. Ó que poderoso isso, dizendo: a tua descendência tenho dado essa terra. Note, o que vai manter eu e você de pé, eu e você firme, eu e você, sabe, enraizado, enxertado na videira de pé, é a aliança que eu e você temos com Deus, porque é só Ele quem vai nos sustentar no meio dos desafios, no meio das nossas falhas, dos nossos erros, da nossa insegurança. É somente com Ele que nós ficaremos de pé. Por isso, se você está afastado do caminho do Senhor, se você está desviado, ou se você por algo está dentro até da igreja, mas se sente afastado, volta aos pés do Senhor. E você que não tem Jesus, que quer fazer uma aliança com o Senhor, ore comigo, queridos. Eu creio que Deus, Ele quer colocar você para que você faça parte da família. Em nome de Jesus, você vai orar simples assim, vai falar: Senhor Jesus, papai, perdoa os meus pecados, faça uma aliança comigo, Senhor, me reconecta à videira, Pai, me reconecta àquilo, Pai, ao qual o pecado me tirou. Eu oro em nome de Jesus, perdoa todos os meus pecados, Senhor, e que o Senhor me reconecte, Pai, e escreva o meu nome no livro da vida, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você já faz parte da família celestial, querido. Sabe,
O Deus que te escolheu, Ele vai te sustentar. Ele não te chama para te envergonhar. Eu quero liberar isso sobre a tua vida. E eu quero finalizar essa palavra. O Deus que te escolheu vai te sustentar. Ele não te chama para te envergonhar. Ele te chama para manifestar a glória dele através da sua vida, através da sua casa, através dos seus negócios, através dos seus dons, através dos seus talentos. Em nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida e te abençoar. Você recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo? Se você recebe, diga aqui: obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Obrigado, Espírito Santo, por esse maná fresco, vivo dos céus. Se você crê, já curta e compartilha. Abençoe alguém em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida e creio que haverá um toque do Espírito. Pai, a tua palavra foi liberada. Amado e querido Espírito Santo, obrigado por tudo, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Pai. Nós se rendemos aos Teus pés, Pai. Nós queremos honrar a visitação Tua. Nós queremos respeitar a Ti, amado Espírito Santo. Nós respeitamos o Senhor. Nós respeitamos a Tua presença. Nós respeitamos as Tuas ordens. Nós queremos se render aos Teus pés. Perdoa, Senhor, se temos te desobedecido, se temos falhado, Senhor, se temos deixado de cumprir o propósito e o chamado. Tenha misericórdia de nós, Pai. Restaura, Senhor, a nossa comunhão. Restaura, Pai, a nossa caminhada. Eu quero orar por toda pessoa que está fraca, Pai, na caminhada. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, Pai, por uma restauração. Em nome de Jesus Cristo, por um levantar. Em nome de Jesus, que a unção do Teu Espírito aplaque todo o cansaço, aplaque toda a prostração, aplaque toda tudo aquilo, Pai, que tem sido, Pai, gerado na vida do meu irmão, da minha irmã, para sabotar, para intimidar. Em nome de Jesus, que haja, que o Teu poder, Pai, venha restaurar, venha restituir aquilo que foi perdido, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Pai, que o Senhor traz, Senhor, em nome de Jesus, um discernimento apurado em nós, afinado, Senhor. Em nome de Jesus, que o Seu discernimento em nós, Pai, seja, Senhor, o nosso balizador da Tua voz. Nos dá discernimento da Tua voz, Papai. Nós queremos andar nos Teus caminhos, nos Teus projetos. Todo sonho que for do Senhor que venha a nós, aquilo que não é do Senhor, tira de nós. Gere em nós um coração maleável, um coração ensinável, um coração temente ao Senhor, Pai. Que nós possamos ter um coração, Pai, inclinado a fazer a Tua vontade e Te obedecer, Papai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos, Pai, que o Senhor restaure tudo que foi perdido. Nós oramos e declaramos, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor operará, que o Senhor manifestará nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Livra-os de todo mal, abençoe eles, abençoe a casa, a família, cada pessoa aqui representada, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, Pai, o sangue de Jesus sobre nós. Nós clamamos, Pai, os 7 derramamentos do sangue de Jesus sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo e declaro sobre a tua vida que você terá um toque do Espírito Santo. Você terá um toque de Deus. Você não fará mais nada de acordo com o teu querer e com a tua vontade. Você que tem declarado, você que tem dito, você que tem profetizado isso e até mesmo falado para pessoas. Olha o que Deus está me falando aqui. Falado para pessoas. Não, eu vivo para Ele. Você tem falado. Tem pessoas aqui que Deus está falando. Que você tem falado. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou. Então que você viva essa palavra. Que você possa, desfrutar dessa palavra e viver para Cristo e em se render ao propósito e ao chamado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja um derramar poderoso do Espírito Santo. E se tem alguém enfermo, receba a cura. Em nome de Jesus, seja curado, seja livre, seja liberto. Em nome de Jesus, que caiam-se todas as cadeias que te amarram e que te prendem. Em nome de Jesus, e que o poder de Deus se aperfeiçoe na tua fraqueza. Que o poder de Deus se aperfeiçoe
abençoe na tua fraqueza. Que o poder de Deus entre aí agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você aí que está pedindo uma resposta de Deus, uma direção de Deus, Deus já colocou isso no teu coração. Deus já disse: vá que eu sou contigo, vá e que eu vou realizar, vá que eu já determinei, eu já decretei, eu já liberei promessas, eu já usei profetas, eu já falei ao teu coração: ei homem, ei mulher, pode ir, que ele está dando o aval, ele está assinando embaixo e liberando essa palavra profética sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Eu abençoo você em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz aí. Se essa palavra falou contigo, não esqueça de curtir, compartilhar e abençoar e deixar os seus comentários aqui após o término, porque o YouTube lança e manda para quem está precisando. Aí certamente não é o YouTube que vai fazer, o Espírito Santo vai usar a ferramenta para cair nas mãos de quem está precisando. Oh, glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe vocês. Nós amamos vocês. E Deus ama muito mais. Que vocês tenham sonhos proféticos, sonhos abençoados com o Senhor. Graça, paz e prosperidade que sejam com todos. Deus abençoe.